Oi, 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 terráqueos! Estou aqui mais uma vez, diretamente dos estúdios da Rádio Graviola, mais especificamente aqui dentro da Nave Louca, para bater aquele papo maravilhoso, descontraído de toda quarta-feira, às 7 da noite, trazendo biografias para todo mundo conhecer de pessoas interessantíssimas da cadeia produtiva da arte independente aqui do Brasil e, na verdade, brasileiros que estão circulando aí pelo mundo também, não só estão aqui no Brasil, e por isso esse programa em forma de live, essa live em forma de programa, acaba acontecendo na internet ainda, né? Eu sou um pouquinho... Tenho algumas tradições que eu preservo e, na verdade, às vezes eu vou na contramão, porque enquanto tá todo mundo indo pro presencial, eu continuo ou tô começando a fazer lives. Olha que interessante. Mas, enfim, isso tem um motivo. Eu estou na internet, brincadeiras à parte, continuo fazendo as minhas lives. Por quê? O porquê? Porque eu gosto de falar com pessoas de vários lugares e presencialmente ficaria impossível conversar com pessoas como a que eu vou receber hoje aqui. Enfim, um cara maravilhoso que eu admiro para caramba o trabalho. Estou aqui, louca para bater esse papo e saber da vida, né? Para quem não conhece ainda, o programa em forma de live, a live em forma de programa Nave Louca Vidas. A gente fala de biografias, a gente apresenta vidas e é sobre essas vidas que a gente vai falar, sobre essa vida muito interessante. E eu vou chamar o nosso querido DJ, produtor, radialista, ativista também, e a gente já vai saber do que, como o DJ, um dos maiores DJs e produtores da atualidade aqui no Brasil, que leva o nosso som, a nossa cultura, não só para vários pontos do país, como também para fora do país, tem viajado bastante, levado a nossa cultura, e sobre tudo isso que a gente vai conversar agora, vou convidar para entrar nessa nave e voar comigo, Patrick Torquato, por favor, chega aqui, peraí, deixa eu chamar, porque é sempre aquela coisinha. Pronto. Só você aceitar e entrar nessa nave para voar comigo. Aê! Adorei para voar com você. Vem voar comigo, porque bom, né? Demais voar e falar. Querido, que ótimo. Em primeiro lugar, obrigada por aceitar o meu convite para esse voo maravilhoso que a gente vai fazer hoje. Já estou doida para conversar contigo, já tem um tempo. Mas eu tive que criar um programa de entrevistas, entendeu? Para isso poder arrumar um motivo. Exatamente. Tinha que acontecer, tinha que primeiro ter o programa, né? Enfim. E tudo bem? Tudo ótimo. Cara, você tava aqui mandando o link para minha mãe poder me acompanhar. Por favor, né? Claro, mãe, né? Tem que estar participando sempre, querido. Então, em primeiro lugar, saudade. Faz tempo que a gente não se vê, né? Mesmo que virtualmente. Então, eu falei e não disse, né? Por que eu tô... porque eu continuo em formato live, etc. Continuo na internet. Né? Porque o Patrick está lá em Olinda, né? Na verdade, enfim, conversando, assim como eu já conversei com pessoas que estão na França, etc. E por isso eu permaneço nesse formato online, né? Adoraria que a gente pudesse estar conversando aqui lado a lado, tomando uma cerveja juntos. Por favor. Né? Enfim, em breve a gente vai fazer isso. Mas, por enquanto, a gente ainda não está no mesmo lugar. E eu aproveito, né? Seguinte, o nosso papo, já te explicando, mas eu acho que você já sabe, a gente já conversou um pouquinho. A gente costuma aqui no Nave Louca falar sobre as vidas, né? É um programa de biografias. Então, eu gosto de falar, e como o trabalho, claro, faz parte da vida, às vezes é a vida. Eu, por exemplo, estou numa batida que dificilmente eu consigo fazer alguma coisa fora do trabalho, né? Então, a gente tem que transformar o nosso trabalho enfim, né? No nosso lazer também, tá? Afinal de contas, certo? Então, assim... Demais. Eu sempre também gosto, até uma maneira de incentivo para as pessoas que gostariam e que tem, poxa, muita gente gostaria de ser DJ, não sabe, né? Tipo, como é que começa, por onde começa. E aí o seguinte,
como a nossa live aqui é sobre biografias, etc. Então, eu vou começar por aí. Como é que você despertou para, né, para esse lado DJ, para o lado da arte de construir repertórios, né, que você faz muito bem, por sinal. Isso veio desde sempre, desde pequeno já gostava, porque tem gente que tem aquelas fotos assim com o ouvido colado no rádio, né, e fazendo fitinha, aquelas mixtapes, depois mais adolescente, ripando, né, LP para fitinha. Como é que você começou o teu pré ali, né? Olha, em primeiro lugar, Val, prazer imenso estar falando contigo, com uma voz tão forte, tão potente, desde antes de todo mundo estar falando em podcast e rádio web, você já estava aí nessa batalha. E prazer muito grande estar falando contigo. Poxa. Eu tenho assim um histórico, eu posso dizer assim, até tranquilo. Ginaldo, querido, o povo lá do segundo grau me dando um oi. Um beijo, Ginaldo. Aí. A gente normalmente tem uma história muito fantasiosa, muito incrível, muito fantástica sobre como começou a trabalhar. Eu acho que eu desperto para a música em casa, minha mãe ouvindo os discos dela de Alcione e de Maria Bethânia, que me chamam a atenção, ela cantando de olhinho fechado, Elis Regina, e eu via como aquilo mexia tanto com ela emocionalmente, e acabava mexendo comigo, a prestar atenção. Eu lembro de manhã cantando Bêbado e Equilibrista para me ninar com muita clareza isso. E meu pai, que era fã de Roberto Carlos e de escolas de samba, então quando a gente ia viajar no fim do ano para casa da avó, tinha que ter aquela fita que foi transformada do vinil em fita cassete para a gente ir no carro ouvindo as músicas que eram tema das escolas de samba daquele verão, daquele carnaval, do mesmo jeito que o disco novo de Roberto Carlos. Então, música entra na minha vida desse jeito, não é tão conceitual como nas histórias fantasiosas, assim. Mas eu me lembro também com clareza de ter 2 discos bem interessantes lá em casa que faziam uns barulhinhos. Era o The Man Machine, do Kraftwerk, e o Giorgio Moroder, From Here to Eternity, que são 2 álbuns muito importantes para DJs, para a cena de pista de dança, para a cena da música eletrônica. E meu pai era uma pessoa encantada por música e tinha esses 2 discos lá em casa e eu acabei ouvindo. Então, Val, eu posso atribuir a gene de tentar trabalhar com música, com ser DJ, com fazer repertório, a essa coisa sensível das pessoas que eram apaixonadas por música, que são apaixonadas por música e que transmitem essa paixão de geração em geração. Então eu me enxerguei como vocacionado para isso, apresentar música para as pessoas, as músicas que eu amo, e fazer as pessoas se apaixonarem por elas também. Eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que eu não começo tanto pela coisa técnica, eu começo mais por esse desejo, pelo afetivo. Até hoje minha discotecagem tem muito essa coisa afetiva. Eu fiz um set esse fim de semana com artistas grandes dentro de um festival para umas 20 mil pessoas, o Ihu, e além da minha apresentação, eu também fiz esse entremeado entre os shows da Ana Vitória, os Gilsons, Caetano Veloso, Baiana System, e foi de um prazer muito grande escolher as músicas que, na minha cabeça, eram músicas que iam tocar aquelas pessoas que estavam esperando aquele show. Né? Então foi um pouco essa amarração, e para mim discotecagem é isso muito mais do que técnica, é fazer esse emaranhado de afetos, de saudade, de memórias, de desejo, usando a música e as pessoas juntas, né, para uma audição coletiva. Eu acho que está muito mais nessa perspectiva. Sim, e dá para ver, realmente, você é um cara assim. Você sempre coloca afeto no que você faz, assim. Eu ainda não te conheço pessoalmente, mas a gente traçou aí, eu já falo sobre, né, uma trajetória de amizade que a gente se conheceu pela internet, por um projeto, né, que a gente vai falar daqui a pouco, mas dá para ver. E eu perguntei se você começou como pequeno, porque este cara está completando 26 anos como DJ essa semana, e com certeza você começou muito pequeno. Sim, eu acho que tem
tem uma força juvenil, adolescente aí, ah, que vai estar no grafite, vai estar na pichação, vai estar na roupa, né? Vai estar em tantas coisas que a gente faz aí na juventude, na adolescência. Uhum. E escolher música para as pessoas foi uma dessas coisas. Ali eu morava em Aracaju, capital de Sergipe, e a gente frequentava algumas festas que eram interessantes, que tinham um público interessante, e eu achava que eu tenho que mostrar algumas coisas para essas pessoas para elas poderem dançar. Uhum. Na realidade de Aracaju aí, no fim dos anos 90, ainda é muito restrita, sobretudo essa cena, digamos assim, alternativa, a se confrontar com a cena da música pop, sobretudo da axé music baiana, né? Uhum. É uma potência comercial, industrial muito grande, e quem queria algo diferente era muito oprimido, né? Oprimidos e Aliás, você, oprimidas. você é baiano, né? Não, estou Sim, enganada. sim. De nascimento eu sou baiano, sou da cidade de Paulo Afonso, que é no interior da Bahia. Uhum. E mas o ímpeto ali em Aracaju, que acabava funcionando como uma cidade satélite a Salvador, né? Sempre recebendo com muita força esses artistas que vinham dali, era de se criar alguma coisa, algum, alguma opção que fosse alternativa ao óbvio que a indústria estava empurrando ali goela abaixo de todo mundo. Sim. Começa a discotecar nessa perspectiva, então apresentar artistas locais, artistas de outros lugares que ainda iriam aparecer, um tipo de música eletrônica que não era tão convencional. Então eu já Uhum. começo a tocar fazendo muita raiva, Ah, apresentando coisas bem diferentes, apresentando propostas que não necessariamente as pessoas estavam interessadas em ouvir, mas sempre com esse ímpeto muito grande de provocar, né? Eu acho que a uhum. provocação era bom, então eu mais jovem era mais ácido, as provocações eram mais radicais. Ah, Hoje em dia jovem. eu acho que, pois é, eu acho que a minha maturidade faz com que eu continue provocando, mas eu vou provocando em outras dimensões e acredito muito que é possível emocionar com esse tipo de arte que a gente faz. Com certeza. E assim, desde o início você já produzia também, além de produzir os repertórios, né, que é a pesquisa e tal, mas você também já fazia os seus, né, as suas mixagens e tal, desde o princípio, Já ou sim, isso foi já, né? Você tem maior cara de uns 5 anos. Hum? Uns 5 anos, mais ou menos, depois que eu comecei a tocar, ali por volta de 2000, 2001, eu comecei com um amigo, a gente sabe brincar no computador, fazendo umas batidas, Uhum. usando um software muito tosco, mas era Ah, um experimento para as coisas que eu estou conseguindo fazer hoje, né? sim. E isso aí há 20 anos atrás. Cheguei a montar uma banda, um grupo lá em Aracaju chamado Naureia, e onde a Não. gente misturava o forró com um monte de outros ritmos do hip hop, a música Uhum. eletrônica, samba e afins, e era muito divertido. E alguns desses beats que eu produzia eu já usava ali. Mas só em Uhum. 2005 que eu tomo coragem de lançar alguma coisa. Quando entra Amaro Freitas no nosso chat aqui. Amaro, fica aí pra gente se bater um Olha papo. aí. E aí, 2005 que eu lanço um primeiro EP com 4 músicas, chamado Samba, Suor e Silício, fazendo uma brincadeira com aquelas coletâneas bem anos 80 de samba que saiu no verão. Samba, Suor e Ouriço. E recentemente eu voltei a ouvir esse EP, e ele tem uma sonoridade que me interessa muito hoje, né? E mostra, de certa forma, um link que tem na trajetória, né? Ou seja, desde 2005 eu vou buscando essas sonoridades e vou encontrando essas coisas todas. E, Sim. Papo Pretérito, conhece Bonfim, música do Naureia. Olha aí. Obrigado, querido, querida, queridi. Isso Obrigado, é gentileza sua. Você vê que isso é a nave louca, né? Entrando pessoas aqui para falar, né? Desde a tua adolescência, colegas, cara, isso tem acontecido e eu acho tão legal esse formato e as pessoas vão entrando e vão participando, que eu acho Uhum. que por isso que eu não saio daqui, sabe assim? Sai não. Porque é muito legal esse papo né? E eu adoro quando as pessoas participam. Pessoas participem, por favor.
né? Comentem, Então, comentem e perguntem. comentem, perguntem, né? Mandem Ah, beijos. ainda é Ginaldo. Olha aí, ó. Ginaldo, querido colega lá do segundo grau, uma Sim. pessoa que enveredou pelo lado da gastronomia. Ó. Quero ter notícias de você, querido. E música e Mas gastronomia, ó, andam super andam juntas, juntas, isso. andam Mas, muito juntas, mas né? vamos nós, E Val. vamos nós, vamos lá. Enfim, produzindo, fazendo. Vem cá, só agora por curiosidade, tem algum lugar disponível que a gente possa ouvir, né? O Naurê? Ou... Tem sim, na Aureia tem tudo, toda a discografia no Spotify, nas plataformas. Uhum. Eu tenho minhas próprias canções também lá no Spotify e também você pode achar algumas dessas canções que não foram lançadas. Tem no YouTube lá esse EP com essas musiquinhas e tal. Uhum. Olha lá, a Ginaldo usando o Bonfim na sala de aula para trabalhar a identidade como professor de história. Parabéns! Olha aí, Parabéns, meu querido, que do tudo bem, caramba. legal, tá vendo? Bom, e indo à frente aqui no nosso papo, porque tem muita coisa, né? Você não é um cara de, né, de um papo só, você são vários papos que a gente tem que Vários bater. assuntos, várias Vários. histórias. E aí o seguinte, lá pelas tantas, claro, aí Oh, tocando DJ, já ganhando aí o maior território, né? E também você é radialista. A gente está aqui hoje, dia 21 de setembro, né? É o dia do radialista. Aliás, um dos, né? Porque a gente tem o 7 de novembro aí também. Mas originalmente o que eu conheci primeiro, na verdade, foi o dia 21 de setembro, né? uhum, E a gente também faz aniversário aí de um coletivo que a gente criou, mas que é o Radialivres, né? Radialivres é o coletivo de radialistas do Brasil, que é um grupo super bonito, né? A gente juntou, a gente trata ainda muitas questões, a gente está junto ali em qualquer, enfim, situação que pinte que a gente precise que todo mundo se junte para fazer alguma ação, alguma coisa, né? Eu acho que essa ficou a marca registrada, mas ao longo de 2020, o coletivo está fazendo 2 anos hoje, né? A gente botou como data de lançamento do coletivo. A gente vinha conversando já há 6 meses, eu acho, 4 meses, e isso. aí botou como data hoje. Mas isso tudo porque você também tem, né, um viés bastante grande no radialismo, né? Inclusive, gostaria que você contasse um pouco a história da Rádio Frei Caneca, né? Que você faz parte grande dessa rádio, né? Como é que você juntou as pontas, chegou na Rádio Frei Caneca, né? Eu sei, mas muita gente não sabe o que é a Frei Caneca, é uma rádio pública de Recife, né? Então, assim, conta pra gente um pouco a história, não só da rádio, mas a tua história na rádio. Sei que você Uhum. promoveu muito, nossa, enfim, um crescimento bastante grande de repertório, de abertura. Conta pra gente. Você vai saber falar, obviamente, muito melhor do que eu. Ah, então, o projeto da Rádio Frecaneca é um projeto muito lindo, assim. Concebido na época da primeira gestão de Miguel Arraes como prefeito do Recife, em 1960. Um dos caras que estava junto com ele naquela época, se eu não estou enganado, ele foi secretário de Educação e Cultura, um senhor chamado Paulo Freire. Naquela apenas essa pessoa. Só. Naquela época, o vereador Liberato Costa Júnior faz essa proposição da criação de uma emissora de rádio municipal que pudesse, através dessa perspectiva freiriana, né, fazer com que o cidadão e a cidadã pudesse acessar a informações culturais, educacionais também, né, e ao mesmo tempo pautas sociais e questões de informação que a própria prefeitura tem que repassar para o cidadão e para a cidadã, enfim, esse era o objetivo ali em 1960. Esse Uhum. projeto nunca saiu do papel. Esse projeto começou a ter um pouco mais de articulação para sair do papel, já é no final dos anos 90, início dos anos 2000, com a classe artística cobrando isso da então prefeitura, e é quando João Paulo entra, né, João Paulo, que hoje é deputado estadual, uma liderança do PT, o primeiro prefeito assim realmente à esquerda que a gente teve nesse ciclo, né, um pouco antes de Lula assumir também a presidência, e esse cara
traz muitas inovações na gestão, como o orçamento participativo, por exemplo, na Prefeitura do Recife. Isso eu estou falando, gente, já no início dos anos 2000. E Sim. traz de volta esse projeto de colocar no ar a Rádio Frecaneca. Eu só vou chegar aí nessa brincadeira em 2011, depois de muita luta, né, muito questionamento, muita pressão que a comunidade da comunicação, que os artistas, né, que jornalistas, enfim, o pessoal faz uma pressão muito grande nas gestões públicas da prefeitura que vão acontecendo aí, né, desde o governo de João Paulo. Ele ficou à frente da prefeitura por 2 mandatos, e o sucessor dele, que também era mais à esquerda, era do PT, o João da Costa, e acaba que dá um certo direcionamento, né? Eu já pego o finzinho do governo de João da Costa e o início do governo do PSB aqui, de Geraldo Júlio. E a grande coisa que eu posso dizer em relação a esse projeto foi a autonomia que me deram, né? O presidente da fundação na época, Roberto Lessa, uma figura central, muito importante dessa articulação política, que me garantiu essa autonomia. Porque esse maluco aqui queria consultar a sociedade civil. Esse maluco aqui queria fazer reuniões com as entidades de classe para que eles me dissessem qual era a rádio que eles queriam, né? Isso justamente dentro dessa perspectiva de diálogo com a sociedade, de uma construção mais horizontal. A gente organizou cerca de 40 reuniões ao longo de pouco mais de um ano, com cerca de 20 entidades da sociedade civil. E aí, Val, um fórum muito amplo, onde você vai ter sindicato, onde você vai ter associações, onde você vai ter estudantes da universidade, onde você vai ter povo do candomblé, onde você vai ter representação LGBT, entidades diversas, trazendo para a gente a perspectiva e a visão que eles tinham, e a gente qualificando o debate deles, trazendo também experiência de emissoras públicas espalhadas pelo mundo, baseado num livro muito interessante do coletivo Intervozes, né? São 13 experiências de comunicação pública no mundo. Era um texto que a gente lia para direcionar a programação, que a gente lia para direcionar a participação popular. Foi uma vitória muito grande. Em 2016 a rádio começa a tocar, né? A gente consegue comprar os equipamentos e colocar ela de fato no ar. A partir de 18 é que de fato a gente abre os microfones com programação. Hoje está aberto o edital, o 5º edital de ocupação da programação da rádio, que tem quase a metade da sua programação feita pela sociedade civil, né? Então são várias vitórias juntas aí, desde o diálogo, desde a construção coletiva, passando por uma rádio que de fato é diversa e plural na sua programação e nos seus conteúdos, mas sobretudo a gente ter um edital público não é suficiente ainda, mas que dá um dinheirinho para a galera poder fazer seus programas. São programas que garantem muita diversidade. Você ter diariamente uma faixa com um programa feito por mulheres, pensado por mulheres, trazendo pautas e questões que as mulheres se interessam e precisam desse espaço, e que não é um programa simplesmente feito pela gente, pela emissora, né? E que também não é aquela coisa dirigida exclusivamente para a militância, mas fala sobre a mulher da capital, fala sobre a mulher que produz cultura, fala sobre a mulher militante e fala sobre a mulher do interior. São várias perspectivas distintas. E isso é a diversidade, né? Isso aqui é a diversidade, de fato. Isso é a diversidade. É você poder isso é um ampassant, né? Isso que eu te disse é um ampassant sobre a Frecaneca, assim, só para dar um gostinho. Quem se interessar tem que ir atrás, tem que ir lá. Né? Coloca a Rádio Frecaneca lá no Google mesmo, que aparece a primeira. Aparece o site e tem como mergulhar e saber mais. Exatamente. Aí vai ler vai ler a história, vai ouvir por ali, tem os links ali também. Quem tiver interesse de produzir conteúdo, tá aberto o edital agora até 30 de setembro para submeter, tem que ler as diretrizes ali do edital para ver se encaixa, se não sei o que é necessário, claro, né? Porque tem todas umas regras, óbvio, para conseguir submeter programa, mas quem tiver vontade, quem for produtor de conteúdo, isso que eu acho muito... Você sabe que assim, que eu acho muito interessante, né? Porque quando eu criei a Rádio Graviola, eu criei com o intuito
justamente de dar espaço não só para o artista independente, que a gente sabe a dificuldade que é para tocar numa rádio comercial hoje em dia. Uhum. Hoje em dia não, sempre foi, né? Tipo, Sempre. hoje, então, que as pessoas conseguem produzir suas músicas em casa, né? Tipo, hoje não, já tem um tempo, mas enfim, é mais difícil ainda, né? Quando ainda tinha as grandes estruturas ali, o problema era o funil para chegar nessa grande estrutura de produção da música, né? Que Uhum. acabava possibilitando chegar numa rádio comercial. Mas para furar essa bolha era muito difícil, era uma ou outra que conseguia. Beleza. Quando eu fiz a Rádio Graviola, eu fiz pensando com esse, né, nesse intuito, e é muito legal ver uma rádio pública como a Frei Caneca ter justamente, e que assim, é uma luta, né? Você tem que ter a concessão, né? Aí depois a Anatel, né, que tem que validar, enfim, é uma dificuldade. Muito complexo. Os Passei 10 equipamentos, anos. sim, os equipamentos de transmissão que tem que ter, você tem que articular. E aí você conseguir montar essa estrutura toda e dizer, gente, tá aqui, né? Venham. Venham, vamos submeter, a gente vai fazer uma curadoria aqui dos conteúdos, mas só porque não tem como realmente, né? Não tem hora para todo mundo, a gente tem que organizar isso, né? Mas enfim, venham preencher, porque agora a gente tem um canal que fala, né? Enfim, para a sociedade, e a sociedade vai falar através desse canal. Eu achei assim Exato. sensacional o projeto. Parabéns, entendeu? Tipo assim, eu sou muito fã, né? E a gente está aqui realmente comemorando isso e comemorando o nosso Rádio Livres também, que afinal de contas está fazendo 2 anos hoje e tem 2 aninhos. justamente as pessoas, os radialistas muito, né? Os radialistas que estão realmente interessados em, né, em pensar, né? O que se fala, como se fala e também a própria profissão do radialista, né? Que, aliás, afinal de contas, né, ainda tem textos. A gente acabou de fazer, dia 7 de setembro, 100 anos da primeira transmissão radiofônica no Brasil e ainda se fala, né, no fim do rádio. O cara tá aí, ó, chega a televisão, enfim, vai acabar, né? Aí agora, streaming, vai acabar. E, na verdade, o cara só se fortalece, né? Tá aí firme e forte, 80% da população brasileira ouve rádio. Escuta. Você não ouve, ouça, né? E hoje a gente tem uma abertura, né? Que rádio é rádio dial. A gente já conversou sobre isso, inclusive, numa reunião, eu acho, né? Uhum. Que um complementa o outro, porque as dial vão para Totalmente. internet, né? Onde chega, muitas vezes não tem internet, chega a onda, né? Do dial. E, enfim, e muitas vezes a internet ela impulsiona para onde o dial não tem alcance, que é para o mundo, né? Perfeito. Essa que é a visão. Então, procurem, porque tem muita coisa. Não tenho ainda, não tenho mais o rádio ali que liga, então não sei o que, vai para a internet, porque todas as dial praticamente já estão na internet, e você consegue ouvir também, e você dá audiência. Importantíssimo, por quê? Porque o rádio, né, é um grande veículo de comunicação e que Sem tem dúvida. essa muito mais abertura, eu acho, para falar de muitos assuntos, né, muito mais do que uma televisão que é toda, né, enfim, enquadrada, né? Você vê Eu prefiro o rádio. é um Eu prefiro o quadradinho, rádio. né? Enfim, então fazendo a defesa do rádio aqui, o que você acha desse negócio, né? Que saiu aqui na Carta Capital, né? Como as transmissões radiofônicas a perigo por conta do streaming? Balela, né? O streaming é uma coisa, o rádio é outra. Acabei de receber hoje, né? O Spotify me mandando, que tal você ouvir música e notícia? Aí eu fico assim, Eu né? vi. É sério isso? É sério isso? Aí eles mandando uma opção de ouvir de maneira alternada uma playlist musical e um ou dois podcasts de notícias. Eu disse, minha gente, isso é rádio? Agora o Spotify está tentando oferecer rádio pra gente. Então, aí Né? tipo, o streaming ameaça o rádio, não, o rádio. O rádio continua sendo. O Tá querendo. streaming o streaming tá pegando o rádio pelo pescoço com a faquinha, assim.
Exato. Não, exatamente. Por exemplo, no Deezer você submete né, o teu streaming, tanto é que a Rádio Gravela ela toca lá no Deezer também, tem audiência. Olha aí, o rádio né, é o meio de comunicação mais completo, né? Diz o Serginho, mais um integrante, né, do Rádio Livres, através ali do perfil Rádio Livres Brasil, que é o programa que ele apresenta em várias rádios aí, né? Ó, tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Pergunta de um dos convidados. Você acredita que seu repertório busca sempre um resgate das identidades? Porque ele tem essa sensação. Pergunta lá do nosso colega Ginaldo, que está com o perfil Papo Pretérito. Tá. E aí? A gente está aqui, mas eu estou também aqui com o laptop aberto. Ótimo. Com a nossa transmissão. Aí eu pego aqui essas conversinhas mais fácil. Ginaldo, sem dúvida, uma das funções muito fortes do rádio, e aí ela é esquecida pelas rádios comerciais, e por isso que fica essa balela aí de rádio vai acabar ou não vai acabar, é fortalecimento da identidade local. É o menino produtor talentosíssimo lá de Paulo Afonso, como nós e Men, que acabou de entrar, poder entender os referenciais de matriz africana que tem na cultura dele, e é através da rádio que ele pode acessar isso, ele pode crescer entendendo e tendo mais orgulho do que vergonha, né? Fortalecer nossas identidades é uma coisa muito importante. Eu sou ali ribeirinho do São Francisco, né? Nascido em Paulo Afonso, morei em Aracaju, morei no Pará, moro agora aqui em Pernambuco, e de todos esses lugares, a coisa que mais me encanta é justamente a cultura desses lugares, e entender a sua identidade perpassa por isso. Longe de mim estar falando de xenofobia, longe de mim estar falando de uma hierarquização onde existe uma cultura superior e uma inferior. Não, a gente está falando de fortalecer identidades através do acesso, porque aí a grande indústria da comunicação e a grande indústria cultural tende a transformar a gente em uma grande pasmaceira, uma grande unidade de conceito de identidade. E somos diversos, né? Somos plurais, somos muitos e somos incríveis por sermos diversos. Exatamente. E fortalecer as identidades é um dos trabalhos no rádio e é um dos trabalhos também que eu faço na seleção musical. Com certeza. E tem mais um comentário aqui, né? O Júlio dizendo que esse ano ele completa 30 anos fazendo divulgação de rádio e fiz também, né, uma época. E esse papo que vai acabar eu ouço desde sempre. Sim, desde sempre. Desde que surgiu a televisão. Década de 50, se fala aí. Porque sim, é um veículo fortíssimo e a gente tem que explorar mais justamente para esse lado, né, da defesa das identidades. E a nossa identidade no Brasil é a diversidade. Né? Não adianta querer pegar, né, fazer... A gente mistura... A mistura é a identidade. Né? Então, essa diversidade é a nossa identidade. Então, não adianta a gente querer fazer aquela massa de salsicha, sabe, marrom, estranha, esquisita, porque não é isso. A nossa cultura não é isso. A gente carece muito desse entendimento do que é a nossa cultura, Val, e entendo muito o que você está falando e concordo com boa parte disso, de que somos diversos, sim, a nossa potência são essas diferenças, mas a gente tem que entender isso dentro de processos históricos que a gente sabe do que aconteceu, do silenciamento das comunidades pretas, né, da perseguição e assassinato da matriz indígena, dos povos originários dessa terra. A gente tem que ter consciência disso. Para que não seja, e eu estou reforçando isso porque eu sei que você pensa desse jeito, para que não seja um puro deslumbre da mestiçagem, né, que a gente acha que a gente é incrível porque a gente é mestiço, não. A gente está fortalecendo a nossa identidade, reconhecendo que ela é diversa e por isso que a gente tem uma potência em ser diverso, mas é muito importante que a gente reforce que sim, existe um silenciamento, existe um apagamento, existe assassinato mesmo de pessoas que formam essa nossa identidade e que estruturalmente são afastadas das posições de poder. Só para dar uma futucada nisso, que é importante que isso fique claro, até porque esse vídeo vai permanecer, né? Vai. Que fique. Mas olha só, a questão é a seguinte, com certeza, mas isso, olha, os povos originários são os que mais, né, sofrem desde sempre. Né?
essa coisa de descobrimento do Brasil, né? Ninguém descobriu o Brasil já existia, eles apenas chegaram aqui, né? Enfim, né? Invadiram, né? Invadiram Invadiram, aqui. resolveram dizer agora, nossa, que legal, né? Nossa, isso aqui que bonito, né? Eu fico imaginando, ai, que lindo isso aqui, que visual, gente, que praias e tal, mas é Quando meio esse povo calor, chegou né? aqui. Meio calor, aí começa a botar defeito, e aí começa a querer modificar, né? E aí quem pensa diferente morre mesmo, entendeu? Ou então, ó, é preso, né? É amarrar, não, quer. E aí é isso que a gente vive. Então, assim, realmente, não é essa que você falou, assim, né? Da espetacularização, digamos assim, né? Dessa mistura, na verdade, é uma mistura que é a gênese mesmo, né? E que a gente tem que descobrir, que a gente tem que trazer sempre. E esse trabalho, voltando, pegando esse gancho para voltar aqui, né, para falar justamente desse trabalho agora, porque a gente também fala de ativismo aqui, né? O Patrick é um cara assim absolutamente ativista. Você vai ver se você entrar nas redes sociais, tem os posts falando de trabalho, tem posts de amor maravilhoso que ele tem, sabe? O amor que ele tem pela mulher, enfim, e tem muito forte, né? O lado ativista. Mas, assim, a gente já falou da Rádio Frecaneca, e se você for ver, essa voz ativa que fala da nossa identidade, que defende a nossa cultura, né, se traduz não só, eu sempre quando eu falo só, eu falo entre aspas, tá? Porque não, nada é só, né? Sempre os trabalhos são grandiosos, né? Quando a gente faz, principalmente quando a gente faz com amor e dedicação, né? Mas assim, não só pelo lado do ir atrás, não só também com discurso, mas com atitude, com ação, né, para mudar o que a gente está vivendo agora, que é uma Uhum. total aniquilação da nossa cultura, e da nossa cultura que eu falo é a cultura artística e a cultura antropológica, né? Porque Sim. assim, a cultura ela é a identidade de um povo. Acabamos de falar sobre isso, sobre a identidade, né? Então o que a gente está querendo, o que a gente está sofrendo é justamente, ó, essa tentativa de fazer todo mundo entrar numa caixa e aí a gente não consegue se expressar. Indo nessa contramão justamente de aniquilar a cultura que estão fazendo com a gente agora, vai acabar, né? Falta pouco. Mas assim, você cria, né? Voltando para o repertório, para o teu trabalho como DJ, né? Para o teu que você leva para o mundo todo, acabou de fazer uma turnê linda na Europa, né? Assim, que procure saber, quem não sabe, né? Vai pesquisar. Maravilhoso, tocando para multidões, né? Você tocando em grandes festivais, fez o palco principal, agora, como a gente acabou de falar, do Uihu, em Recife. E você tem o selo Calor, né? Que é um selo que justamente faz dessa mistura, né, a sua voz, né? Uhum. E faz a mistura não só trazendo artistas diferentes, mas fazendo a própria música, você produzindo músicas que misturam, né? E, Isso. e aí o seguinte, já tem assim mega sucesso, eu amo pra caramba, e tem pessoas, amigas, queridas, amadas que participam, um é o Rico, né? Rico Viana, que você acabou de lançar em junho, né? Agora. Uhum. Fizemos juntos, né? Lançamos juntos. Então, me conta do Calor, como é que surgiu esse calor? Então, Essa. o selo Calor Records é um espaço de promoção, né? Justamente dessa musicalidade que não tem espaço. Mesmo eu ocupando, quando eu estive à frente das emissoras que eu dirigi, eu não posso necessariamente tocar tudo o que eu quero. Existe um processo de construção onde eu toco o que eu acho que é conveniente dentro das diretrizes do que tem que ser feito. E eu achava que eu precisava lançar algumas coisas que estavam na minha cabeça, que eu sentia falta e que percebia que era importante que a gente pudesse fazer isso. O selo surge para isso. Eu lanço a primeira música, é uma música do Lucas Santana, com um pessoal lá de Brasília chamada Munchaco, e a Luísa, da Luísa e os Alquimistas, lá de Natal. Foi a primeira música.
uma música Olha. política, que é a gente chama de brega punk, porque ela é uma música bem política, bem radical, que fala sobre cloroquina e é do tempo da cloroquina, imagina. E aí a gente se lançou uma outra composição minha com um feat entre o Felipe Cordeiro e o Pissirico, ou seja, Salvador encontrando Belém. E de lá para cá vieram muitas coisas, algumas versões. Eu lancei com o Ciel uma versão de Eu Também Quero Beijar, e com o Rico, mais recentemente, a gente lançou essa versão de Mal Acostumado, Ficou né? sensacional. Amanhã tá entrando aí nas plataformas Bigode, um brega funk que a gente produziu, eu e o Rico, e que quem canta é o Felipe Cordeiro, lá de Belém, e a cantora capixaba Aline Garruti. É mais uma imersão que a gente tenta fazer nessas sonoridades que são a cara da gente, né, que é a cara do Brasil. E a intenção do Calor é muito isso, é a gente conseguir fazer, desenhar uma música pop brasileira, né? A gente vive assediado. Se você que está aí acompanhando a gente acredita que o Brasil não foi descoberto, foi invadido, e se você também acha que foi golpe, não foi impeachment, possivelmente você deve concordar que a gente passou a vida inteira achando que música pop era só o que era gringo, e a nossa música menor, a nossa música menos importante nessa dimensão. E hoje a gente tem nomes imensos na nossa música pop brasileira, com cara de Brasil, mas principalmente quebrando esses padrões heteronormativos. Então é a Pablo arrasando com a sua trajetória, tem também figuras como a própria Ludmilla, a Anitta conseguindo ocupar um espaço extraordinário no cenário internacional até, né? Glória Groove fazendo um trabalho incrível, com um show, um espetáculo maravilhoso. Então, a gente já tem, independente do que eu estava querendo fazer, porque isso não acontece por causa de mim, mas era uma coisa que eu farejava, eu percebia que estava por vir, né? E que ótimo que isso está acontecendo agora. Sim, inclusive aqui ó, o Júlio estava falando, né? Tudo bom, Júlio? Me mandou Bem-vindo, Júlio. o Júlio falando da Marina Sena. Marina Sena no passado foi canceladíssima, lembra? Inclusive derrubaram o perfil dela no Instagram e falavam coisas terríveis, e porque a tua voz não sei o quê, porque isso, que aquilo. Gente, a mulher sabe, tipo, é uma força, é uma potência. Justamente, o Júlio está aqui lembrando, o Júlio, né, divulga a Marina, né, maravilhosa. Então, assim, que bom, né, que a gente essa potência, né, a gente tá se entendendo, digamos assim, a gente está se juntando, a gente está fazendo essa potência. E outra, né, você colocou, né, a quem acredita que fomos, né, que o Brasil foi invadido e não descoberto, né? E quem acredita que não é latino-americano, né? Tem os que Pois é, é, a gente, né? engraçado que a sensação que se tem quando a gente conversa sobre esses temas é que é como se o Brasil fosse tipo a Austrália, no meio ali dos oceanos. O Brasil é uma ilhona no meio do Oceano Atlântico, mais perto da África do que da América do Sul. Sim. Que eu acho incrível essa proximidade com a África, as pessoas ainda perceberem isso, mas elas não percebem que existe um processo de construção ao longo do século XX de afastamento da gente da América Latina, e quanto mais a gente se entender como latino, mais forte a gente fica, né? Claro. Esse brasileiro médio foi ensinado a odiar e a não saber de nada. Eu odeio os argentinos, não Sim. sabe de nada da Colômbia, da Venezuela, morre de medo de virar uma Venezuela e nem sabe o que a Venezuela é o que é, né? Não tem ideia do que é a Não Venezuela. tem ideia do que, por exemplo, se bota meu amigo, meu amor, meu querido, minha querida, pesquisa assim, Venezuela, década de 70. Mas coloca assim, Venezuela, década de 70 no Google para você ver a coisa fantástica que a Venezuela era, que nem Miami conseguia ser. Mas, então a gente tem, eu acho que é por isso que nosso trabalho, tanto na música quanto na comunicação, Val, é tão importante. A gente tem um processo de apagamento das nossas identidades e autonomias muito grande, muito forte. E a gente que percebeu isso, trabalhar atuando para que mais pessoas percebam também, né? Sim. Via música, via as letras. Uma das nossas convidadas aí falou também sobre
a identidade LGBTQIA+, que sim faz parte desse nosso processo de ampliar as diversidades, e a gente tem que garantir vez e voz para todos e todas essas pessoas dessas comunidades. Mas, fundamentalmente, né, as pessoas terem essa consciência política também, social e política, pelas quais elas estão envolvidas e às vezes não notam, né? Uhum. É o caso dessa, sei lá, do cara gay, classe média alta, branco, classe média alta, que não consegue entender que existem uns cruzamentos que atravessam a comunidade LGBTQIA+, né? De negros que são gays, negros que são LGBTs, que passam por fragilidades, e essas pessoas brancas não conseguem enxergar que o mundo protege elas, Com cer- economicamente, privilégios e tudo mais. Então, todos esses debates eles são fundamentais, e a comunicação e a música que a gente promove trazem isso, né? Trazem Uhum. isso para o dia a dia das pessoas. E o que eu acho muito legal, importante, bonito, interessante e tal, vários adjetivos, né, maravilhosos, é que você é a transparência disso, sabe, Patrick? Desde o início, desde que eu te conheci, assim, dá para ver que isso não é discurso, isso é atitude, é você assim, né? Você é assim no que você coloca, no que você toca, no como você se posiciona na frente de uma multidão, né? O que você leva de elementos junto com a tua música, como você se veste, como você, sabe, se comporta quando desce depois de tocar, sabe? Isso tudo é incrível, assim, porque nem todo mundo é assim. Tem muita gente zéligue, que eu brinco, né? Que quando tá aqui conversando, legal, né? Aí eu tô aqui com você, beleza. Aí chega ali no outro cara, que é um pouco mais já, né, que é preconceituoso, alguma coisa, a pessoa já muda, entendeu? Já fica. Então, assim, eu acho que essa transparência e essa atitude é o que a gente mais está precisando, ainda mais no momento como que a gente está vivendo agora. A gente está Sem no momento, dúvidas. né, que as pessoas têm que se posicionar, as pessoas têm que se colocar, né? Tem que. Eu tenho medo, sim, eu tenho, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou frágil, entendeu? Eu ando com medo de sair de vermelho. Aqui no Rio tá uma loucura, assim, teve outro dia pessoas que apanham por conta disso, né? Atiraram na janela de um prédio aqui no Recife hoje, nessa madrugada, que era uma janela com a bandeira de Lula. Ah, pois é. É, Esse tipo de covardia é um jeito dessa galera aí, desse cara, né, do atual presidente, de querer deixar a gente acuado. tipo, Mas a gente vai mostrar que eles são minoria, com certeza. a gente vai mostrar que a gente é civilizado e que sim, com amor e respeito a gente pode construir uma sociedade melhor. E eles vão voltar lá para onde eles vieram, e vão voltar a ficar com medo, e vão ficar bem caladinhos e quietinhos. Naquela por esgoto. Voltar para o esgoto. Gente, eu tive uma péssima experiência. Eu estou aqui no processo de mudança de casa, né? Então, assim, eu fui procurar e tal. 7 de setembro, uma amiga minha caiu na gargalhada. Eu contei para ela hoje isso. Poxa, tu não acredita e tal. Eu, 7 de setembro, fui ver um apartamento que queriam mostrar e tal em Copacabana. Topei. Aí eu não Coitada! acredito que tu foi para Copacabana no 7 de setembro. Fui de metrô. Você não tem ideia, mas olha, foi uma experiência, tá? Quando eu entrei no metrô, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Era um mar, né, de verde amarelismo, assim, e as pessoas olhando, andando que nem um robô, e falando as mesmas coisas, e te esmagando. Eu, né, tive que ficar olhando fixo também para um ponto, que eu falei assim, se eu for um Você não pouquinho pode de reagir. eu morro. Eu entrei no metrô, porque daí eu já tinha marcado, né? Eu falei, agora vou, já tô aqui. E eu fui completamente esmagada dentro daquela coisa de sardinha, morrendo de medo, uma energia muito ruim, sabe? Não é assim porque enfim, porque não é porque eu vou votar no Lula e porque eu sou de esquerda e porque não é por isso, mesmo que eu não fosse, qualquer pessoa que entrasse ali ia sentir aquela energia muito ruim, né? E eles ali estão naquelas, só que aquele metrô, entendeu? É aquele Uhum. metrô. É, Eu tô olhando aqui todas as falinhas de todo mundo. obrigada.
eu gosto de entrevistar radialistas, porque eles, né, os radialistas se ajudam. Eu tô aqui falando e realmente está passando um monte de pergunta aí. Pânico São desse comentários. Choquito, total Flávio pânico. Choquito, é isso. Eu Pânico de falei 7 que de setembro. eu ia morrer ali, sabe? E aí eu não conseguia nem tirar o celular do bolso de tão esmagada que eu estava lá dentro. Enfim, Mas, mas mas aí, só para dar uma acalmada nos corações aflitos, se a gente passou a vida inteira, Val, Choquito, enfim, pessoal legal, João, que acabou de entrar aí, se a gente passou todo esse tempo alvejado, eu tô falando, quando eu falo todo esse tempo, é minha vida inteira, anos 80, anos 90, anos 2000, alvejado pelo jeito da mídia tratar, que a gente deveria ser, do jeito que a mídia fez a gente odiar, a gente não, né, porque eu não odio, mas fez crescer esse ódio ao Partido dos Trabalhadores, crescer esse ódio ao Lula, que na verdade é porque a grande burguesia não quer que pobre viaje de avião, não não, quer que tenha pretos na universidade, eles não querem. Então, perceba que existe um punhado de brasileiros e brasileiras desesperados porque foi criado o bicho-papão do comunismo. E essas pessoas acreditaram no bicho-papão do comunismo, então elas estão desesperadas. Te garanto, Choquito, o pânico deles, da gente ganhar, é imenso. é É imenso. imenso. A gente que tem consciência, a gente encontra ombro, a gente encontra colo, a gente encontra parceiros e parceiras. Em qualquer lugar que a gente vai, vê o brochinho ali, a gente vai ali, tem uma conversa boa. E eu que ando viajando, fiz Sim. uma turnê pela Europa com o bonezinho do MST. Em cada rincão da Europa, dos Estados Unidos, onde eu estava, aparecia alguém que ia lá falar comigo e fazer um sinalzinho de legal. E, ó, a gente tá junto, viu? Até porque a gente se acolhe, a gente é da energia do acolhimento. Oi, pai! Pai, Completamente. tô aqui, ó. Oi, pai, saudade. Meu pai é outro que tá, né, né? Bem-vindo. Imagina, meu pai, ele assiste tudo o tempo todo de política nesse momento, cara de esquerda desde criancinha, desde que nasceu. Olha aí. E assim, o que você está falando tem super sentido, porque nós, pelo menos, né, a gente tem o afeto, né, onde se acolher, né? Essas pessoas, que eu fiquei mais Eles não impressionada, têm. Eles não não têm. tem, não tem. Eu fiquei impressionada, Patrick, que eu olhei, era todo mundo olhando da mesma forma, para o mesmo lugar, andando e tal, e ninguém se encostava, eles só falavam assim pela palavra de ordem, né? Tipo, Lula ladrão, seu lugar é na prisão, e era isso só, era só aí que eles concordavam, que o E resto, é tão rasteiro, porque assim, muito, não dá gente. nem, não dá nem, Val, para a gente entrar num debate do quanto nos falha. O Brasil é perneta, né? A gente só tem a perna esquerda, a gente não consegue caminhar, porque a gente não tem uma direita séria, uma direita que defenda as coisas que a direita defende, porque eles não estão errados, né? Eles são filhos, eles são herdeiros, eles querem estrutura para suas fábricas, eles querem condição para crescer as suas empresas, é isso que eles querem, beleza. Eles não estão preocupados com pessoas, problema deles. A gente, que tem o mínimo de discernimento, acabamos sendo obrigados a carregar todas as pautas do mundo, veja. Uhum. Veja isso. Obrigam a esquerda brasileira a carregar todas as pautas civilizadas. Sim, É muito absurdo isso, né? Porque eu exatamente. precisava. E aí era bom. Contraponto, não E tem era uma. bom. Quando a esquerda está no poder, não tem uma oposição que Sério? proponha, Sério e coerente? Não tem. inteligente, coerente, E pelo né? amor de Deus, que isso não seja entendido como uma defesa desse canalha. Que eu acho ele um canalha. Mas a gente precisava de um cara como Ciro no PSDB. Um cara falando as bobagens que ele fala, um cara falando só para a indústria, um cara falando só para... Nesse sentido, né? De Uhum. estruturar o país. Todo o discurso dele é econômico, macroeconômico e tal, da política de câmbio, não sei o quê. Tudo que ele fala, ele só fala para a direita. Ele não é um cara de representação da esquerda, né? Sim. Ciro não é isso. Era só ele não virar o selvagem da extrema-direita, porque ele agora estava concordando com invasão de terra indígena, recentemente, que aí tipo, ele vai ficando cada vez pior.
Mas ele poderia ser uma pessoa da direita, gente, estou falando de mundo civilizado. A direita defende as pautas deles e a gente defende as nossas, que a gente acredita, e a gente anda com civilidade. Eu mesmo vi essa aproximação do Lula com o Alckmin como uma sinalização de maturidade política. A gente precisa de Sim, coisas desse jeito. Isso sim, não vai tirar as críticas que eu tenho a Lula, o que ele poderia ter feito pela comunicação, por exemplo, e as sim. críticas que eu tenho a Alckmin quando foi governador de São Paulo pelo PSDB. Não significa. É inocente achar que a articulação política é errado. Isso vem dessa construção da mídia e da grande burguesia, que é para a gente não querer saber de política, Exatamente. E assim, sabe? eu acho que assim, a pauta hoje é maior, né? Tá além dessas questões. A gente precisa reconstruir do que muito que está sendo destruído. E nisso, e concordar em relação a isso, seja, né, centrão, direita, esquerda. Concordar que a gente precisa reconstruir é o que a gente precisa para reconstruir, porque senão não vai, Perfeito, entendeu? Então, assim, eu perfeito. também acredito que o momento é esse agora, de juntar as pecinhas, né, que foram espalhadas, né, juntar as pessoas para a gente ter força, para a gente conseguir, né, juntar congresso para a gente aprovar as pautas, para a gente conseguir justamente reconstruir. A gente está precisando, porque o que foi feito e está sendo feito ainda, porque não param, né, gente? Não para de destruir, né? Não param. Tem até dezembro aí esse problema, entendeu? E aí dá medo por vários motivos. Dá medo, né? Por exemplo, pronto, a eleição acontece, mas a posse é só lá em janeiro. Então, o que vamos fazer nesse meio tempo? Né? Então, devia ser assim, pronto, perdeu, agora está proibido de assinar qualquer coisa. Nem volta, nem volta. Perdeu, nem Né? volta. Ó, te Está juro, eu não tô proibido de conseguindo. assinar, é só Eu não tô agora e depois. conseguindo. Eu não tô conseguindo pensar nessas coisas, não. Só tô conseguindo pensar em eleger É Lula, isso, que seja no primeiro turno. exato. Né? Isa, muito bem-vinda, Isa. Ganhei uma seguidora. Olha aí, legal. Tá vendo? Muito, muito bom. Mas o que eu posso reforçar contigo, a gente precisa muito ativar nossos colegas comunicadores e artistas. Uhum. Hoje eu vi um vídeo muito legal da galera virando a arminha, vira voto e tal. Eu acho que Maravilhoso. é Não uma tive que força, compartilhar, mas vou compartilhar. é uma ação que a gente tem que fazer agora. Eu quero que ganhe no primeiro turno, eu acho que pode ganhar no primeiro turno, mas eu não vou ficar comemorando que vai se ganhar no primeiro turno. Vou Não, vestir minha camisa de Lula todos os dias e vou para a rua e conversar com quem estiver à disposição de conversar. Bem-vindo, Choquito. A gente vai trocar muita ideia, não tenho dúvida. E eu acho que a gente tem que trabalhar nessa perspectiva, gente. Os próximos 10 dias são muito importantes para a nossa vida e para o nosso futuro. E a gente usa a música e a comunicação para chegar no coração das pessoas, né? exatamente. E a gente tem que justamente usar, porque a gente como comunicadores, como a gente tem esses canais de falar, né, com as pessoas, com a população e tudo, a gente tem que se juntar e fazer essa frente, sim, né? Enfim, porque é muito urgente que a gente mude essa situação. Eu quero muito que ganhe no primeiro turno. Também não gosto de contar a vitória antes. Tipo assim, eu tenho os meus candidatos. Não vou votar em fulano que já ganhou. Não, sabe? Tipo, eu vou votar justamente porque não existe já ganhou. Já ganhou é depois da contagem dos votos e ver que realmente ganhou. Então eu continuo apoiando quem eu acho, quem eu acredito, mesmo que as pessoas digam que essa pessoa já ganhou, já tem muito voto, etc. Por exemplo, aqui eu vou votar na Jandira, como deputada federal, porque a Maravilhosa. pauta da cultura, ela tá lá, é a lei, é o Aldir Blanc, ela tá lutando, o Paulo Gustavo, e ela vai para frente, ela fala, então, mas a Jandira já ganhou. Não ganhou, ela precisa do meu voto para ganhar, entendeu? Então, é assim que a gente tem que pensar, não, mas já foi, já ganhou o primeiro turno, né? Não, vai lá, vamos votar, vamos fazer essa... E o Rio tem um candidato ótimo ao Senado, que é o Molon. Sim, E é também, muito importante eleger o Molon também, sim. É o né? meu voto. Principalmente para Romário não ir. Exatamente, é o meu voto também, né? Tipo assim, estamos fechados, né, nas ideias aqui. E E para é isso, governador, e para governador, trecho. se eu tivesse no Rio, meu voto era igualzinho o seu. Então, pronto, olha aí. Mas claro, não, e aí por isso, olha,
Eu te chamei hoje aqui por vários motivos. Um, porque eu tô com saudade. Outro, porque eu doida de curiosa para saber todas as tuas andanças e tal, querendo contar para essas pessoas né, que entraram pelo perfil da Rádio Graviola, que quem é você, o que você faz, o que você já vem fazendo, né? Ótimo. E tal. E também porque você é um cara ativista e que a gente concorda em vários pontos, sabe? E eu Que tinha ótimo. certeza que ia dar esse match, olha aí, todo mundo fazendo assim com tinha certeza, porque é isso. E para a gente se juntar e continuar conversando, nós, como radialistas, no dia do radialista, né, trazer essas questões à pauta, eu acho importantíssimo, né? Por todos os motivos, estamos em setembro, né? Setembro, na verdade, enfim, há Uma controvérsia em primavera. É uma setembro, primavera. mas é a chegada da primavera amanhã, né? Então, assim, vários motivos para você estar aqui trazendo flores, né? Para essa conversa, para essa nave doida, para esse voo que a gente está fazendo. E é isso, a gente está chegando aqui nas finaleiras, né, do nosso papo, infelizmente, mas eu queria que você fizesse as suas considerações finais, seus lindos Eita. aqui. Um beijo, Choquito. Ah, beijão pro Joca. O Joca é o cachorro que o Choquito me apresentou, que hoje é meu filho do coração. Fui buscar lá na casa dele, em Cachoeira de Macacu. Que lindo, que Só lindo. tenho o Joquinha por conta do Choquito. Obrigada, Choquito. Até já. Patrick, por favor, suas Val, considerações e seus olha, contatos todos. Como é que todo mundo aqui fica sabendo, vendo, né? o jeito mais fácil de me achar é por aqui mesmo, pelo Instagram, é onde eu estou mais atualizado. E eu respondo todo mundo, falo com todo mundo, porque eu sou gente. Para mim é um prazer muito grande estar contigo, toda essa energia boa, essas trocas. É, Deu uma travadinha. Tá bom, né, ô Serginho? Vamos esperar um pouquinho. Patrick deu uma travada, não sei se você está me ouvindo, mas o papo maravilhoso, realmente ficaria horas, né? Sou doida para conhecer o Patrick pessoalmente. Eu fiz meu protesto, porque eu já sei que ele foi a Porto Alegre, foi tocar lá né, e tá rodando. Caiu o nosso convidado. Será que ele vai voltar? Vamos esperar um pouquinho para ver se ele se despede, fala os contatos dele, deixa o recado. Se não, ele já falou pelo Instagram, seguindo, né, o Patrick no Instagram, do perfil, né, que a gente é Patrick Torquato, com Torquato, mas é Torquato, né, com 4. É um querido, realmente. Carol! Que bom te ver por aqui, sim, um cara maravilhoso. Ele esteve aí em Porto Alegre, Carol, recentemente, né? E aí está rodando o Brasil e o mundo, levando a nossa música, né? O nosso mix, que eu ia pedir para ele falar sobre o tropical hardcore, que é isso, né? O nosso clima tropical, a nossa música tropical, que ele, né, trabalha tão bem e divulga tão bem e leva para tantos lugares, né? Pronto, voltou aqui. Vamos lá, deixa eu colocar. Pá! Pronto. Pronto. A nossa internet sempre faz parte. Olha aí, ó. consegui voltar. Que bom, que bom. Você estava falando, né, que por aqui você fala, né, pelo Instagram. Sim, me sigam por aqui, vai ser um prazer. Estou já chegando em 8.000, quero ver quem me ajuda aí Olha a aí, chegar vamos lá, em 8.000 gente. seguidores. Né? Olha, e como eu dizia, Val, um prazer muito grande poder falar contigo. Temos trocas tanto de aprendizado profissional quanto de aprendizado pessoal mesmo. É muito bom vir falar para a tua audiência, porque é uma pessoa um pessoal que está afim de ouvir essas coisas que a gente está trazendo. E poder falar, acho que a gente vai ter que marcar uma segunda rodada. Por favor, né? Para eu falar das turnês e dos lançamentos.
Exato, porque então, eu falei que não era um papo, eram vários papos. Eu estava falando aqui para o pessoal, né? Para a gente falar sobre os teus lançamentos. Thomas quer fala, gente. Quem disse que tem que terminar em 1 hora? Vai lá, fala, né? É isso, os lançamentos. O que você está olhando agora, olhando para o futuro, né? O que vem de novidade que você pode adiantar para a gente? Enfim, e é o seguinte, o pessoal já aqui estava falando, super elogiando, é um querido, etc. Realmente você é, não Eu vejo a finjo hora de te bem. conhecer Eu pessoalmente. sou ótimo, eu fiz teatro. Eu Hã? finjo muito bem. Eu finjo muito bem que eu sou uma pessoa legal. Tá! Uhum. E aí o seguinte, roda, roda, roda e não vem para o Rio de Janeiro, né? Então, assim. Mas aí também, né, por favor, vamos combinar, né? Não é fácil não ir por último. Não, não é fácil, não é fácil, não é fácil, não é fácil. Eu acho que é mais fácil. Mas, né, eu já consegui ir para tanto lugar longe. Ah, mas eu quero muito ir. Eu tenho uma irmã, minha irmã do coração, de sangue do coração, que mora no Rio. Ou seja, eu tenho uma vontade muito grande de ir, mas falta. Tá difícil. O Tá. que eu estou enxergando lá na frente, eu voltei dessa viagem com um tesão muito grande para house music. E Olha, eu acho adoro. que teremos aí uma tendência em alta, porque ela nunca parou no underground, né? Sim. Mas vai estar em volta aí para esse verão. Recentemente o Drake e também a rainha Beyoncé Uhum. apostou nesse caminho de uma música um pouquinho mais quadrada, né? E Uhum. essa batida de house, enfim, eu acho que a gente vai ter aí. Temos incríveis representantes no Brasil fazendo isso muito bem. Uma delas passou por aqui, que é a Mari Olivetti, Uhum. filha, né, do imenso Lincoln Olivetti, e ela tem um trabalho muito legal dela. Fez há pouco um remix maravilhoso para Rita Lee, Uhum. dentro de um disco que saiu com vários remixes. Então tem uma turma bacana fazendo house, e é importante a gente se entender dentro desse contexto, até porque não existe uma coisa dessa assim nessa área da música eletrônica pop com a cara de Brasil. E cada vez mais tem aparecido artistas, DJs Nossa, produzindo isso com um sotaquezinho de Brasil. E eu vejo como uma próxima possibilidade aí para o verão seguinte, essa perfeito. coisa um pouquinho mais house. E Adoro, adoro. Val, me chama mais, eu quero voltar. Ai, vamos conversar mais, né? Tipo, Me com chama certeza, toda muito. quarta, me chama toda quinta. E a gente, né? Vamos armar segundo papo nosso, tá? Em breve, porque quando começar a rodar, né? A gente se encontra ali na frente, já quando começar a rodar essas novas ideias, etc. Eu tô sempre de olho em você, sempre. Ok, A gente tá sempre juntos, tá? ok, perfeito. E aí eu vou te chamar já já para contar essas novidades. Fiquei super curiosa de ver essa mistura, porque house né, é um gênero ali, um estilo, inclusive, musical que me agrada muito, que eu adoro. Aliás, eu comecei a gostar de música eletrônica pelo house, tá? Quem me Que apresentou foi ótimo. o Tom Pinot. Você conhece o trabalho dele? Conhece? Ó, só gente fina, hein? Eu vou te mandar algumas coisas que eu estou ouvindo, inclusive, né? Ver se você conhece. A gente tem, é bom que a gente tenha essa troca aí também. Ali no Vou grupo te do Rádio, mandar. sempre Vou te um mandar uma mandando. playlist. Hã? Vou te mandar uma playlist, então. Pô, por favor, me manda. E é isso. O nosso papo continua offline. Infelizmente, a gente vai ter que, em algum momento, desligar. Eu ficaria aqui, já pediria, traz minha cerveja e ficaria aqui batendo papo por horas. Mas a gente também tem os compromissos aí, né? Eu vou aproveitar um amigo que está morando no Rio, Hum. chamado Romero Ferro. Ah, Ele sim! está morando Imagina. no Rio, só que ele está aqui esses dias, ele veio tocar na Parada da Diversidade no último domingo, está aqui, eu estou indo jantar com ele, então, Manda um beijão meu para ele, tá? mando. De breve eu vou chamar Romero para falar aqui também comigo na nave, para embarcar nessa nave, tá? Ótimo. Beijão, adoro ele e o trabalho dele. Aliás, ele cresceu muito, né? Eu tive com ele assim, a primeira saída que eu dei depois da pandemia foi no Festival Polifonia no ano passado. Né? O primeiro show que eu fui foi lá, ele se apresentou e eu falei, nossa, como cresceu o trabalho dele. E ele falou que pegou a pandemia para trabalhar Trabalhar.
trabalhar. Então, assim, tá excelente o trabalho. Quem não conhece, ó, fica a dica aí, Romero Ferro, tá? Para procurar na internet. Mais uma dica nossa aqui. Vale super a pena. Adoro o trabalho dele, adoro ele, né? E é isso. Querido, bom jantar beijo. para você. Muito obrigada por estar aqui, por embarcar na nave louca comigo. Que a gente possa Chama se mais. ver realmente em breve, tomar essa cerveja juntos. Hã? Chama mais. Eu Vou volto. chamar, com certeza. Tá? Isso foi só o começo. Valeu, pessoal. Muito obrigada, querido. Valeu. Obrigada Tchau, a tchau. todo mundo que esteve aqui, que está aqui. E quem ainda vai assistir, porque vai ficar disponível. Obrigada a todo mundo, tá? Beijo grande, Patrick. Um beijo especial Tchau. pra você. Beijo.